Descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil ocorreu na época das grandes navegações. As grandes navegações foram um período de exploração marítima que ocorreu entre os séculos XV e XVI, iniciado por Portugal, sendo que este estabeleceu rotas marítimas ao redor da África até a Índia. A Espanha, em seguida, embarcou nas explorações, com a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, em 1492. Ambas as nações desempenharam papéis cruciais na era dos descobrimentos. Portugal e Espanha deram partida às grandes navegações. Para diminuir a disputa entre eles, dividiram o mundo a ser conquistado em 1493. A divisão foi feita pelo Papa Alexandre VI, através de um documento chamado Bula Intercoetera, que estabelecia uma linha de demarcação a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. O rei português Dom João II questionou essa decisão e pediu uma reformulação, o que levou à negociação do Tratado de Tordesilhas em 1494. Segundo alguns historiadores, o rei de Portugal não aceitou a Bula Intercoetera, porque já tinha conhecimento da descoberta das Américas por Cristóvão Colombo, que ocorreu em 1492, e de informações de navegadores e exploradores que indicavam a existência de terras no Atlântico Ocidental, o que aumentava o interesse estratégico e econômico em renegociar os limites territoriais. Então, o novo acordo, chamado Tratado de Tordesilhas, foi assinado entre Portugal e Espanha em 7 de junho de 1494. A divisão foi feita através de um meridiano a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste desse meridiano pertenciam a Portugal, enquanto as terras a oeste seriam da Espanha. No entanto, ele foi revisado e eventualmente caiu em desuso com a União Ibérica de 1580 a 1640 e novas descobertas geográficas. No século XV, os portugueses foram motivados por razões econômicas, políticas e religiosas a explorarem o Oceano Atlântico. Os portugueses buscavam novas rotas comerciais para substituir o comércio terrestre com o Oriente e explorar riquezas africanas, como ouro, além de especiarias da Índia,
como pimenta do reino, canela, cravo da Índia e gengibre. Havia também o objetivo de ampliar mercados, fortalecer politicamente o poder da monarquia portuguesa, aumentar o prestígio internacional e competir com outros reinos ibéricos. No âmbito religioso, os portugueses, com o apoio da Igreja Católica, buscavam expandir o cristianismo e combater os muçulmanos. Portugal contava com navios equipados com tecnologias de navegação avançadas, muitas delas originárias do mundo árabe, como o uso do astrolábio, além de utilizar mapas precisos, elaborados por judeus convertidos ao cristianismo, conhecidos como cristãos novos, e avanços tecnológicos, como as caravelas, que facilitaram as viagens. A localização geográfica do país também contribuiu para seu pioneirismo na expansão marítima. A primeira viagem, feita por Vasco da Gama às Índias, deu muito lucro para a coroa portuguesa. Então o rei decidiu fazer uma segunda viagem e chamou o fidalgo Pedro Álvares Cabral para ser o capitão. Vasco da Gama foi uma espécie de mentor de Cabral, visto que, em meio a seus pertences, o comandante da nau-capitania levava consigo um manuscrito de Vasco da Gama, onde este havia relatado orientações técnicas, abrir curso para oeste, para que a armada cabralina não fosse surpreendida em alto mar, como se fosse um manual para atingir as Índias. A frota de Cabral era composta por 9 naus, 3 caravelas, uma naveta de mantimentos e cerca de 1.200 a 1.500 homens, entre eles o experiente navegador Bartolomeu Dias. A frota partiu de Lisboa, Portugal, em 9 de março de 1500. Uma das naus se perdeu durante uma tempestade e nunca foi encontrada. Além de ir para as Índias, ele iria investigar a área no Ocidente, que pertencia a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. Como já mencionado anteriormente, nessa época os portugueses já sabiam da existência do território, devido a informações de navegadores e exploradores e aos relatos de Cristóvão Colombo sobre o continente americano, o que inclui o Brasil. Eles chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses primeiro avistaram um monte, que nomearam de Monte Pascoal, porque era tempo de Páscoa. Este monte está localizado
na atual região do município de Porto Seguro, na Bahia. Neste dia, avistaram a terra e no dia seguinte enviaram um grupo de homens que fez o primeiro contato com os indígenas. Quando chegaram ao Brasil, os portugueses encontraram pessoas vivendo aqui, que tinham modos de vida bem diferentes, desde a alimentação até a língua, e os chamaram de índios. Os portugueses chamaram os habitantes do Brasil de índios, porque acreditavam ter chegado às Índias, que era o destino original da viagem. Cristóvão Colombo foi o primeiro a usar esse termo, pois também pensou ter desembarcado nas Índias quando chegou às Américas. Por isso chamou os habitantes locais de índios. Mesmo depois de perceberem o erro, o nome índios continuou sendo usado para se referir aos povos que já viviam nessas terras. O Brasil já teve outros nomes, entre eles Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz, até receber o nome atual. Esse nome foi inspirado no pau-brasil, uma árvore muito valorizada na época por sua madeira avermelhada, utilizada principalmente na produção de tintas. Os portugueses exploraram intensamente essa madeira, que se tornou tão importante para o comércio e para a economia da época, que acabou dando nome a toda a terra. Eles eram católicos e no dia 26 de abril de 1500, o Frei Henrique de Coimbra rezou uma missa. Os índios não possuíam a mesma religião que os portugueses e provavelmente acharam estranha aquela cerimônia. O escrivão da corte portuguesa, Pero Vaz de Caminha, também estava nesta viagem e escreveu uma carta descrevendo o que viu quando chegou em solo brasileiro. Ele contou sobre a beleza da natureza, com a vegetação e os rios abundantes, e fez uma descrição das pessoas indígenas que encontrou. Caminha descreveu a aparência física dos nativos, que andavam nus, e seu comportamento, destacando sua gentileza e a ausência de malícia. Também ressaltou a boa recepção dada aos portugueses. Além disso, mencionou o interesse em explorar mais a terra e a possibilidade de que fosse rica. A carta, escrita em 1500, tinha o objetivo de relatar ao rei de Portugal, Dom Manuel I, as descobertas feitas na nova terra. No dia 2 de maio, Gaspar de Lemos, que comandava uma das embarcações, a naveta de mantimentos da frota de Pedro Álvares Cabral, retornou a Portugal,
levando a carta de Pero Vaz de Caminha, com a descrição da nova terra. O restante da frota continuou sua viagem rumo a Calicut, na Índia, como era o objetivo principal da expedição. O Brasil foi deixado em segundo plano, pois a principal prioridade de Portugal naquela época era manter o comércio com as Índias.